Memória na TV recebe hoje um amigo querido, cronista de Santo André, Vanderlei Retondo. Não vai ser entrevista não, né, Vanderlei? Não, vamos bater um papo, né? Vamos bater um papo? Nós vamos fazer um cineminha. No dia 19 de outubro do ano passado, no aniversário da autonomia de São Caetano, um dos conferencistas, um dos palestrantes foi o Vanderlei. E ele fez um levantamento sobre a luta de Utinga para se transformar em município. Todos os movimentos deram certo, alguns não deram. O caso Utinga não deu certo. Por que não deu certo, Vanderlei? Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que hora que vai, né? Depende do fuso horário. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Está certo. Na realidade, Utinga, todo esse contexto aconteceu quando eu comecei, esse tema veio na minha cabeça quando eu fiz uma crônica para o meu segundo livro, que vai ser lançado ainda esse ano, de crônicas, chamado... como é que é? Falando de Utinga, falando de preconceito, falando do outro lado da linha, esse é o título da crônica. Tá. Eu falava de preconceito e tudo. Aí eu falei assim, puxa vida, mas de onde veio esse termo, que era tão usado antigamente, hoje bem menos, graças a Deus. O preconceito caiu. O preconceito diminuiu. Pelo menos diminuiu. Também. E numa dessas, eu conversei com um grande memorialista aqui do ABC, sabe? Perguntei a ele assim, de onde veio essa conotação, de onde veio esse termo, do outro lado da linha? E chegamos à conclusão que se perdeu no tempo, não tinha nada, não apareceu em lugar mais nenhum. E aí ele me entregou me lembrou de um movimento autonomista que houve em Utinga. E me entregou uma série de materiais, muitos aqui desse jornal, que eu agradeço muito por eles existir, inclusive, porque você tem uma memória muito grande aqui dentro. Sim. E com esse material eu resolvi fazer pelo menos um resumão do que aconteceu naquele movimento e por que ele não deu certo. Pretendo que isso se transforme no meu terceiro livro, né? O segundo vai sair agora. No meu terceiro livro vai ser um livro de pesquisas, evidentemente, então vou ter que buscar agora a memória oral das pessoas que viveram aquela época. É isso que vai acontecer durante esse ano. Mas a primeira coisa que a gente pergunta quando vem o Utinga, pode mudar, por favor, né? Aqui alguma coisa, desculpe, aqui algumas coisas de Esse é o atual. Início de um trabalho audiovisual que você fez, exato, que apresentou em São Caetano. Exatamente. Havia um público de 60 pessoas, 70 pessoas. Isso. Eu falei, isso é muito rico para ficar apenas para aquela plateia. E fazer um programa, isso vai rodar. Então, aqui a primeira série de imagens, isso. Utinga, um sonho autonomista, onde nós estamos vendo, claro, a Avenida dos Estados, claro, Conchita de Moraes e a igreja da Avenida da Paz e Santa Maria Gorete. Vamos para a próxima imagem? Isso. Bom, em primeiro lugar, de onde que vai começar uma pesquisa, tem que saber de onde veio o nome Utinga. Pode ir mudando. A língua tupi-guarani, Utinga, significa terra boa, terra fértil, mas dependendo do contexto da língua tupi-guarani, que é uma língua rica, riquíssima. Então, pode mudar mais um aí. Ela pode ser floresta, pode ser rio abundante, pode ser rio branco. Então o Rio Branco aqui não é o Tamanduateí, que na linguagem indígena, o Y significa rio. E tamanduá é tamanduá mesmo, é comedor de formiga. É rio de comedores de formiga. É o nosso Tamanduateí, não é esse, tá? Isso é ou como Paranapiacaba, né? Local de onde se vê o mar. Paranapiacaba, olha que legal. Jundiaí, com Y. Jundiá é Bagre, rio de Bagre. Piratininga e assim vai. E assim foi. Então essa é a história do nome Utinga, ok? Mais um. Mas agora, por que aconteceu um sonho autonomista? O que levou essas pessoas a terem um sonho autonomista? Pode mudar. Nós chegamos à conclusão de 3 fatores primordiais. Primeiro, discriminação e preconceito. As pessoas de Utinga se sentiam discriminadas, se sentiam cidadãos de segunda classe. E em relação, principalmente por causa daquela frase, do outro lado da linha,
Olha, não vai do outro lado da linha, que lá é perigoso. Pô, eu trabalhei 35 anos do outro lado da linha, nunca vi isso, né? Mas senti isso na pele. Você trabalhou no polo petroquímico? No polo petroquímico durante 35 anos. Durante 35 anos. E nunca teve problema? Nunca. Muito pelo contrário, tenho grandes amigos daquele lado. Então, nada disso para mim era simplesmente um preconceito imbecil, como todo preconceito. Olha mais uma. O descaso das autoridades com aquela localidade. Existia, pelo menos para quem tem já uma baixa autoestima em relação ao preconceito. Qualquer coisa que não aconteça ou que vai acontecer vai ser motivo de crítica. Então era um descaso que eles acreditavam. E mais uma, aspirações políticas. Evidentemente, a partir do momento que você tem uma nova cidade, um novo município, você vai ter prefeito, vice-prefeito, vereador, comissionado e vai assim por diante. Então existiam essas três aspirações aí, né, vamos assim dizer. Pode mudar. Mas vamos voltar um pouquinho de Utinga para começar, lá no tempo das carroças. 1950 foi uma época que Santo André estava se industrializando, começou a época da industrialização. E com essa época começaram a pipocar vários loteamentos, não só no segundo subdistrito, como também no distrito sede. Isso para vários locais a gente sabia. E com isso começou a vir várias indústrias. E com a indústria, a migração das pessoas que trabalhavam na roça, nas fazendas, em busca de melhores condições de vida aqui na cidade, das suas indústrias. Sabe? E essa migração cresceu o volume da população e, evidentemente, as suas necessidades. Okay? Uma dessas necessidades era a construção de uma estação de trem. Existia naquela época duas estações, uma em Santo André e uma em Utinga. E em relação a Utinga, quando as pessoas desciam ali, não tinha táxi, porque as ruas também eram falta de pavimentação, de barro, ônibus muito menos. Então eles se usavam de carroças para se levar as pessoas ali da estação até os pontos mais altos da região. Tá? Em 1952, uma dessas reivindicações foi construir uma estação, e que foi feito ali onde é prefeito Saladino, hoje prefeito Saladino, né? Ali é Santa Terezinha. E construída a estação, mas mesmo essa estação foi motivo de críticas, pois eles acreditavam que as autoridades públicas consideravam o utinguense como um cidadão de segunda classe, ou como gado, pois cercar na estação até com arame farpado. Né? Verdade. Eu recebi uma foto, era o ex-secretário da Fazenda de Santo André. A parada do prefeito Saladino era um arame farpado. Exatamente. Sim. Ele ficou muito tempo aquele arame farpado lá. Sim. Bom, então essa daí a gente pode ver que já existia um embrião de uma sociedade minimamente organizada. Aqui ainda não está, mas no futuro, na elaboração do livro, eu quero falar muito sobre o movimento sindical, que atuou muito, e também, eu não sei se era esse nome que tinha, mas a pastoral operária, que também atuou muito para se formar uma sociedade organizada naquela região, tá bom? Isso vai ser motivo de chegou-se a fazer a ACTO, a Associação dos Trabalhadores Católicos de Utinga, ação, alguma coisa assim. Associação Católica dos Trabalhadores de Utinga. ACTO. Aqui tem posso abrir um parênteses claro. Aqui? Na realidade, a ACTOS, eu lembro de Vicente Galuzzi. Vicente Galuzzi foi meu companheiro em Rotary durante muito tempo. E não o precursor, o filho dele, tá? Assim, eu não sou tão idoso assim, mas o Vicente Galuzzi me acompanha há muito tempo. E o Vicente Galuzzi, o filho dele, que também se chama Vicente, nós estudávamos juntos no Pentágono, onde o Pentágono hoje tem infelizmente, na Dom Pedro. Um prédio hoje bonito. Era, infelizmente. Um castelinho. Né? Isso, uma casa maravilhosa, que infelizmente sofreu um acidente e caiu tudo. Você sabe que eu falei que eu nunca ia entrar nesse McDonald's, né, de raiva, né? Um dia eu fui entrevistar alguém, Antônio Tomás, acho que aqui, e eu vim a pé para a estação.
E quando eu estava passando, eu estava com vontade de ir no banheiro, eu tive que entrar para fazer xixi no McDonald's. Mas não comprei nada. Bom, enfim, coisa daquela época. Sabe que eu entrevistei o Vicente Galuzzi, pai? O pai. 76. Era uma série A História dos Bairros. Ele me forneceu uma série, ele era escultor. Ele fazia escultura, me mostrou fotos, recortes de jornais. Isso. Olha, Vicente Galuzzi, o pai. Esse era o pai. E o filho era o Chico Galuzzi, eu me enganei. E o neto, o Vicente Galuzzi, que foi meu amigo. E a gente estudamos juntos no Pentágono e jogávamos futebol de salão, né? E ele me convidou, ele e o João Navarro, que é o primo dele, me convidaram para jogar na Actos. Eu era goleiro. Mas, para sorte da Actos, a minha vida profissional não conseguia conjuminar os horários. E para sorte deles eu não fui jogar lá. Sorte da Actos, tá? Bom, enfim, essa é uma história. Chico me traz grandes recordações. Tem que contar tudo no livro. Do outro lado da linha. Do outro lado da linha é um sonho autonomista, sei lá. Tá certo. Vamos ver como é que vai ser. Legal. Bom, enfim, onde é que nós paramos aqui numa dessas? Muda aí, por favor. Isso. Tá. Até que a coisa foi evoluindo, que em 1957 aconteceu no dia 11 de junho daquele ano, foi dado o início, o start, no movimento autonomista utinguense. Quem começou isso aí foi uma pessoa chamada Marcos Lousano. E a coisa evoluiu de tal forma que um ano e meio depois, ou seja, em dezembro de 58, já aconteceu o primeiro plebiscito na cidade de Utinga, no distrito de Utinga. Isso no dia 21 de dezembro. Muda. Naquela época, Utinga já tinha 80 mil habitantes, 28 mil eleitores. E naquele dia do plebiscito caiu uma chuva tão grande, mas tão grande. Imagina, as pessoas para saírem de casa não tinham veículos, as ruas não eram pavimentadas, então vou votar, vou nada, né? Não foram. E muda aí. Apenas pouco mais de 5 mil eleitores foram às urnas, dos quais a maioria, 2.829, disseram não. Foi no dia 21 de dezembro de 58. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, houve um plebiscito em Diadema. Em 58 também? 58, 3 dias depois. Os números são infinitamente menores. Você imagina. Eram poucos habitantes, eram poucos eleitores, e lá o Sim ganhou. O Sim ganhou. Eu acho que Diadema se organizou melhor. Nós encontramos, nós não. Walter Adão Carreiro, pesquisador de Diadema. E é legal a gente falar isso porque as emancipações a gente tem que pensar coletivamente. Então, claro. Diadema, ele encontrou o processo da emancipação de Diadema riquíssimo. Ele copiou todo, fotografias, material, e com uma possibilidade de crescimento muito menor do que o Utinga, Diadema conseguiu e o Utinga não conseguiu. Uma pena. Não sei se foi uma pena, mas... Eu também não sei se é uma pena. Como é que é? Eu não sou um jornalista, eu não sou um bom jornalista, melhor, não sou nem bom nem jornalista. Mas eu acredito que o bom jornalista é aquele que dá notícia, a opinião seja das pessoas, que está lendo, ouvindo ou assistindo. E eu vou procurar fazer isso no livro, vou isentar. Isso. E é isso que eu vou fazer, procurar fazer. Mas esse foi o primeiro balde de água fria no movimento. Legal. E foi um balde literal, né? Pela chuva que caiu. Tá certo. Muito bem sacado, muito bem sacado. Mas os pessoal ficou... A chama estava lançada. Mas estava lançada, mesmo com água não queimou. Não pegou, a brasa continuou. Vicente Mateus aí. Isso. E o pessoal ficou chateado, mas o movimento continuou. Até que em 1963, o pessoal mandou um pedido para o governo, através da Assembleia Legislativa, para uma nova data para esse plebiscito. Porque a lei quinquenal, né? Isso, havia uma lei quinquenal. Era de 5 em 5 anos que você poderia reivindicar. Isso também vai para o livro, tá? Você tem que ter um embasamento nessa história toda. E lá,
Por 44 votos contra 32, a ideia também foi rejeitada. Os deputados não deixaram fazer o plebiscito. Os deputados não deixaram fazer o plebiscito. Existem algumas suposições, que eu não vou entrar nesse mérito, tá bom? Porque são suposições, então deixa para lá. Tá. Mas aí, esse foi o segundo balde de água fria no movimento. Mas a coisa continuou caminhando. E 13 anos depois, o Tinga já contava aí com 300 mil habitantes, 120 mil eleitores, 30 grandes indústrias, 50 mil residências. Aqui está faltando, mas tem 300 casas comerciais. E começou a acender a luzinha da emancipação novamente, vira, com a implantação do polo petroquímico no início da década. Opa, isso cresceu os olhos. É a cereja do bolo. E para fazer, o pessoal começou novamente. E aí, o que aconteceu? Pode virar. A terceira. Eles levaram, desculpa, eu pus um balde antes, mas eles levaram um pedido para o governo federal com mais de 300 assinaturas. Quem levou foi Antônio dos Santos e Geraldo Gobatti. Entregaram ao então-ministro Armando Falcão, que se prontificou, leu, como um bom político, né? Leu, falou, eu vou levar o presidente, disse que levou mesmo, que o presidente também leu, e eles estão aguardando a resposta até hoje. Então, ou seja, a omissão federal foi o terceiro balde de água fria no movimento. Pode virar. Aí veio 1985, quando o prefeito aqui era o Dr. Newton da Costa Brandão. A coisa estava revoluindo, estava fervilhando. Pode virar mais uma. E ele se prontificou aí em todas as associações de moradores de boi, Hassabs, né, principalmente de Camilópolis, juntou 200 pessoas lá para lançar o movimento em prol da unificação de Santo André, onde ele contava os prós e os contras de uma separação. E se prontificou em todas as SABs, as Sociedades Amigos de Bairro lá da região, para contar isso daí. Isso daí culminou, esse movimento todo culminou com a criação do terceiro subdistrito, o subdistrito de Capuava, onde tanto as empresas do polo petroquímico como todas daquela região abrangida pelo terceiro subdistrito deixavam de pertencer ao Tinga. E esse foi o quarto balde de água fria no movimento. E o Luca tá atento, hein? Tá vendo? Ele tá... Beleza. Demais, Luca. Valeu. Pode mandar mais uma aí, velho. Aí, em 1989, nós tínhamos aquela integração. O que houve? O pessoal de Utinga reivindicava que o seu limite de município seria a estação rodoviária. E um dos motivos que eles diziam isso é que os ônibus que vinham de Utinga, daquela região, tinham seu ponto final naquela estação do lado deles. E o pessoal do município sede, a mesma coisa, os ônibus paravam ali. O que acontecia? Quem precisava passar de um lado para o outro tinha que descer num ônibus, fazer uma baldeação, né? A passar pela passagem, nem existia uma passagem de nível lá, com cancela, passava pessoas, carros, era um barato. Tomar o outro ônibus e pagar outra passagem. Aqui deixa eu abrir um pouquinho parênteses agora que me passou uma coisa na cabeça. Eu lembro que lá, eu não sei se tem ainda, mas uma passarela de ferro foi construída pela São Paulo Highway ainda. E o Tinga? Não, em Santo André. Em Santo André. Sim. Ela está tombada pelo patrimônio histórico. Ela está tombada literalmente. Não existe mais. Ela tiraram? Tiraram, não existe mais. A última que saiu do ABC foi de Rio Grande da Serra, que foi desmanchada, disseram que vão... nós não temos mais, parece que tem uma no Brás, né? Mas não temos mais. Agora é passagem subterrânea, que houve problemas de enchente. O viaduto 18 para os veículos 18 do Forte, o anterior Pedro de Antônia, mas não tem mais a cancela. Não é cancela, a passarela. Não tem mais a passarela. Aquilo era tão bonito, aquela passarela de... E é interessante, eu aprendi com os memorialistas do ABC, e temos sempre que aplaudir os memorialistas, porque havia... essa passarela não saía do solo. Tiveram que fazer uma paredinha. Uma escadinha. Por quê? Porque foi eletrificada. Antes era Maria Fumaça. Isso. Então passava.
Mas aí com a eletrificação teve que aumentar, então teve que subir. E as histórias aí sim da cancela, muito bacana. Tem aquela que amarrou o bode, aí o rapaz esqueceu, subiu, o bode morreu. Morreu enforcado. Coitado do bode. Bom, então, em 89 existia esse problema, o que acabou com na gestão, agora eu falo do saudoso Celso Daniel, que acabou com isso. Ele conseguiu fazer uma integração dos ônibus de um lado para o outro, passavam de um lado para o outro através do viaduto Pedro de Antônia. Pedro de Antônia? Viaduto Velho. Viaduto Velho, não tem jeito. Viaduto Velho, E passavam por lá. Então isso daí diminuiu, obviamente, um dos motivos que os autonomistas queriam para a sua autonomia. E essa foi... vira mais um, por favor, Lucas. O quinto balde de água fria. Também um parênteses da minha parte. Imagina, o Celso da esquerda. Sim. O Brandão da direita. Exato. Uma das poucas coisas que eles concordavam era a luta para evitar a criação do 8º município do Grande ABC. Que iria perder um espaço grande. A industrialização ainda era forte. Havia aquela questão entre o Rio ou a Estrada de Ferro. Né? Então, Brandão e Celso Daniel, hoje saudade os dois. Não tenho dúvida. Eles concordavam em impedir de todas as formas que o Tinga... Eu acho que não só eles, mas o governo federal com a sua omissão, o governo estadual com a sua LESP também. Ou seja, ninguém queria, né? No lado político, independentemente de ideologia, queriam a separação. Santo André já havia perdido muito. São Bernardo, Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra, São Caetano. Ribeirão Pires, Mauá, Diadema, Diadema que foi a terceira, que era de São Bernardo. Isso, então já foi, né? Essa aí eles queria, e aí ingovernável, aí cria o consórcio. Isso. Né? Alguma coisa não tá legal, né, nisso tudo. O consórcio em si, agora já voltando para esse lado... É necessário. Ele, claro, que é fundamental para uma região que quer crescer. Mas ele só precisa ser bem gerido. Isso. Tá, eu já escrevi isso, você deve ter lido a palavra do leitor. Concordo plenamente. Então são 34 ou 37 anos de consórcio, eu não sei quanto de dinheiro foi envolvido lá dentro e o que isso retornou efetivamente para a população, uma questão de custo-benefício. Mas vamos deixar, acho que agora vai começar. E meus amigos do consórcio, organizadores do congresso, dos últimos congressos de história, o espaço está aberto para a gente discutir essa questão. Isso aí. Do consórcio. E também a questão do próximo Congresso de História. Está programado, sabe-se lá para que mês desse ano de 2025. Os últimos congressos não tiveram a participação da população e dos estudantes. Só dos acadêmicos e de alguns memorialistas. Eu acho que a gente tem que repensar isso, para não ser simplesmente uma reunião de amigos. Essa é a questão do Congresso. E a questão do consórcio. Aqui veio o consórcio. Eu acho que dá um bate-papo legal. Estamos abertos. Muito bem. Vamos lá, Lucas. Mesmo com um pequeno resfriamento da integração, a sociedade civil organizada já estava muito mais organizada. A sociedade dos amigos de bairro e tudo mais. E continuou um debate muito grande. Cada um puxando a sardinha para sua brasa, né? Como está dizendo aí, ó. Uns dizendo, fala não, outros dizendo sim. E o eleitor aí. E o eleitor no meio ali. Que legal, faço? Ficou muito bom, viu? Ficou muito bom. O que eu faço, né? Até que em 1990, pode virar mais um. Celso Daniel, inteligentemente, já falou, o limite não pode ser a estação de ferro, o limite de qualquer, tem que ser um acidente geográfico, e o acidente geográfico é o rio, então o limite é o rio. Isso daí já, então se isso daí já tirou, mas limitou o Tinga a 17 km². Além disso daí, começou também a desindustrialização na nossa região. Então grandes empresas naquela faixa, tão reivindicada por o Tinga e por Santo André, entre a Estrada de Ferro e o Rio,
Saíram de lá Rodia Química, Kim Brasil, Swift, dentre outras empresas grandes que se mudaram de região, fecharam, alguma coisa nesse sentido. Ok? Esse, na realidade, pode virar, foi o checkmate num sonho autonomista. Tá? Daí para frente eu não vi mais nada que se falasse de uma autonomia. Tá. Mas também a gente pode pensar que se isso aí pode virar. Será que foi... Quando falando assim, dá para a impressão que não foi exitoso, mas será que não? Hoje, a região de lá conta com novas escolas, hospitais, postos de saúde, tá? Mudaram até a legislação, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas mudaram a legislação para que lá fossem construídos grandes espigões, edifícios, a verticalização da região. Uma estação muito moderna já está lá no SESI, né? No SESI, que é não tem mais arame farpado. Não tem mais arame farpado, agora são as catracas e tudo mais, moderníssima, Prefeito Saladino. Então a região mandou muito. Agora, foi bom ou foi ruim? Quem pode dizer são só os moradores de Utinga, são os moradores daquela região. Para nós fica a impressão de que bom ou ruim, bom é manter a nossa memória, manter a nossa história e jamais deixar de resgatá-la. Isso é importante para a gente. Muito bem. Então, vocês acabaram de ver uma pauta jornalística feita por um cronista, Vanderlei Retondo, e eu te dou uma dica. Quer dizer, é uma pauta, ele está escrevendo um livro. Gostei do muito obrigado, Vanderlei Retondo. Nós entrevistamos outro dia o professor José Soldá. E lembra, o mais antigo professor, se tiver, a gente falou, se tiver alguém mais antigo, avisa que a gente entrevista. 94 anos agora em abril. E nós lembramos de uma revista online criada e feita por Dilson de Oliveira Nunes. Morreu também, já está... Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Ele conseguiu fazer 60 revistas. As últimas só dedicadas ao Utinga. São online, então é um material muito bom e a gente repassa para vocês, por favor. E até em homenagem a Dilson de Oliveira Nunes, um memorialista. Com o maior prazer. Tá certo. Vanderlei, só posso falar obrigado, viu? Legal. Eu estava desde outubro, quando eu assisti lá em loco, né, na USCS, lá na Universidade de São Caetano, falei, nós temos que estar pronto, temos que trazer. E deu certo. Deu certo. E vamos agora acompanhar, né? Acompanhar os passos até o lançamento. Aí você faz o lançamento legal, mas vem aqui contar pra gente. Pode ser? Com o maior prazer. Obrigado, meu amigo. Pessoal, a história do Grande ABC está sendo escrita pelos memorialistas, pelos acadêmicos, por esse pessoal que pensa essa região, até pelo consórcio. Na semana que vem, mais uma atração. Muito obrigado.